Olá, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui. É com muita alegria, que nós aqui da UEC recebemos a cada um de vocês, com muita alegria mesmo, viu? O meu nome é Deir de Paula. Nós vamos agora, gente, fazer uma leitura. O livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro muito bom, principalmente para o Evangelho no lar, nos momentos que às vezes a gente está aí meio apreensivo e a gente abre ao acaso, e aí sempre tem uma leitura que vem nos ajudar nesses momentos mais difíceis, tá bom? Ele é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a 168, na meditação. E foram sós num barco, num lugar muito deserto. Marcos capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, com impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural, nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes e as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente em vida de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, a sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos da luta, revigorado, forte e feliz, teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares, sem cansaço, a montanha da luz. Vamos então procurar uma posição bem confortável na cadeira, relaxando os nossos ombros um pouquinho do cansaço. Vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca, deixando ir as energias estagnadas, paradas, as vibrações negativas, e deixar que entrem pelas nossas narinas as vibrações confortantes, amorosas, medicamentosas, deixando que limpe a nossa casa mental, deixando que flua por todo o nosso corpo, reequilibrando as nossas células, nos permitindo sentir a presença amorosa dos amigos espirituais que trabalham nesta casa, que manipulam essas energias para cada um de nós, sentindo a paz deixada pelo Cristo,
sentindo essa mansuetude amorosa, revigorando cada poro do nosso corpo, reequilibrando-nos a mente, para que a gente possa receber as lições da noite e armazená-las em nossos corações, para que assim possamos usá-las quando necessitarmos. Que a paz do Cristo nos envolva, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos como palestrante a nossa querida companheira, que já tantas vezes nos presenteou aqui na nossa casa, é a nossa querida amiga Cristina Soneghetti Simon. Ela é psicóloga, ela faz parte da Casa Praiana, né, também da parte de estudos de lá, e ela também é palestrante do Grupo Espírita Jerônimo Ribeiro, aqui em Vila Velha, e ela vem trazer para nós hoje um tema muito bacana, que é sonhos, uma breve visão da psicologia e do espiritismo. Cris, boa palestra, viu? Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui reunidos. Sou sempre grata aos convites que me fazem para vir aqui dividir o que a gente estuda, né? É importante, na medida em que formos aprendendo, podermos passar esse conhecimento para outras pessoas. Porque se cada um estuda uma área de conhecimento e nós aprendemos a compartilhar conhecimentos, todo mundo fica aprendendo um pouquinho de cada coisa. E isso é muito bom. Essa leitura que Deime nos leu no início é uma mensagem de Emmanuel nos lembrando a importância de aprendermos a ouvir a nós mesmos. Toda vez que nós estivermos angustiados, preocupados, aborrecidos, magoados, ele nos aconselha a nos sentarmos em um lugar em silêncio, silenciarmos interiormente a nossa mente, acalmarmos o nosso corpo físico e conversarmos com Deus. Porque dali virão bons conselhos, boas soluções, ótimas saídas para os nossos problemas. A grande questão é que nós deveríamos aprender esse exercício na escola, enquanto crianças, começando em casa, quando o nenenzinho nasce e que a mãe vai preparando o neném para dormir, que a mãe vai ensinando o filho a fazer a prece dele desde miudinho. Esses momentos deveriam ser feitos com esse cuidado do silêncio mental. Porque o que acontece hoje? Nós estamos numa fase do nosso planeta Terra onde a ansiedade tornou-se a maior doença da população. A ansiedade causa não só problemas somáticos, quanto problemas psíquicos. Há quem não entenda, mas a depressão é uma doença de ansiedade. Então, quando nós começamos a entender isso, nós vamos observar que, do mesmo jeito que nós aprendemos a tomar banho, lavar a cabeça, cortar as unhas, escovar os dentes, nós deveríamos aprender a limpar a nossa mente, a organizar aquilo que sentimos. E as consequências disso tudo vêm durante a nossa hora de sono. Por quê? Se um dia tem 24 horas e a média normal de sono é de 8 horas por dia, isso significa que 1/3 do dia nós passamos dormindo. Então, 1/3 das nossas vidas nós passamos onde? No plano espiritual, que é o nosso lugar de origem. Então, entendendo como bons cristãos que Deus não faz nada ao acaso, nós vamos daí já extrair a primeira lição. 1/3 da minha vida
eu passo no plano espiritual, porque é lá que eu encontro as soluções das minhas questões. É lá que eu vou trabalhar. É lá que eu vou encontrar os meus amigos. É lá que eu vou estudar. É lá que eu vou tirar dúvidas da prova que eu tenho, ou encontrar a solução para os livros que eu preciso encontrar para resolver meus problemas, ou eu vou encontrar os meus amigos, eu vou encontrar aqueles que possam me orientar. E também podemos ser atraídos para lugares que não gostaríamos de estar. Então, o objetivo da nossa palestra é justamente esse: entendermos uma outra lição do Emmanuel, somada a essa. Emmanuel nos diz que se cada habitante do planeta Terra cumprisse os seus deveres adequadamente, tivesse a consciência tranquila dos deveres bem cumpridos, 2/3 dos problemas sociais do mundo estariam sanados. É pouca coisa? Então, nós vamos entender que toda a questão política que nós vemos no nosso planeta, toda essa problemada pela qual estamos passando, seriam resolvidas se cada criatura da Terra cuidasse dos seus próprios deveres. Então, essa mudança não vem de fora para dentro. Essa mudança vem de dentro para fora. Observem isso. Quando Jesus diz a Pedro: deixa João Evangelista em paz, porque eu vou cuidar dele. Não te interessa o que vai acontecer com ele. Cuide você das suas tarefas. Segue-me tu. Então, se cada um de nós nos ocupássemos em seguir Jesus e em estarmos em paz com Deus, com a nossa consciência, nós estaríamos amando melhor uns aos outros e nosso planeta já estaria em pleno estágio de regeneração, sem tanta confusão como temos passado. Então, o convite que nós fazemos hoje é justamente entendermos muito rapidamente qual é o entendimento da ciência a respeito do sono e dos sonhos, muito rapidamente. E, de forma mais profunda, compreendermos a importância do sono e dos sonhos para todos nós que somos espíritos em estado passageiro, reencarnatório. Porque o nosso lugar de origem não é a carne. Para lá voltaremos um dia. Então, vamos olhando aqui. A primeira pessoa que vai se preocupar com os sonhos e trazer para dentro da ciência sobre os sonhos é Sigmund Freud. E ele o faz em 1900, nesse texto chamado A Interpretação dos Sonhos. Então, o que ele vai dizer? Que os sonhos podem falar de desejos ou dos restos diurnos. Os desejos. Eu desejo alguma coisa que eu nem mesmo tenho coragem de falar para alguém que é meu desejo. Às vezes nós temos desejos tão reprimidos que nem nós temos consciência desses desejos. É melhor nem mesmo termos, porque eles nos fariam sofrer, porque nossa realidade é diferente. E os restos diurnos são aquelas preocupações, aquelas coisas que nos chatearam, nos impactaram durante o nosso dia. Por quê? Vocês já assistiram Divertidamente, aquele desenho animado? Lá mostra isso. Quando nós dormimos, o nosso cérebro organiza as nossas experiências. Elimina as que ele julga menos necessárias e organiza as que foram mais importantes durante o nosso dia. E nós achamos, aqui no plano carnal, só estudando o cérebro, que é assim que funciona, porque é a explicação que se consegue ter. Só que a neurociência já concluiu que o nosso cérebro foi moldado para termos experiências além da carne,
para termos experiências além dele mesmo, porque concluiu-se que a mente não é restrita ao cérebro. A mente é algo que está fora e além do cérebro. Nós, espíritas, entendemos muito bem isso e vamos já explicar melhor. Só dar um exemplo aqui para vocês. Então, os nossos sonhos, segundo Freud, ele tem um conteúdo que é manifesto, que é a historinha que aparece para nós no sonho, e tem um conteúdo latente. Ele dá o exemplo de uma paciente que ele teve. Vocês sabem que lá em 1900 era o seguinte, os casamentos eram por conveniência, né? Geralmente não se casava por amor e as mulheres não trabalhavam. Então a preocupação do pai, se ele não fosse rico para deixar herança para as filhas, era casar as filhas com alguém que as sustentasse. Porque se não fosse assim, elas acabariam na rua, acabariam se prostituindo. Então, o que acontecia se a menina casasse e tivesse irmãs solteiras? Essas irmãs acabariam servindo de funcionárias da casa dessa irmã, por cama, comida, e trabalhariam ali junto com a irmã e ficariam ali na casa. Né? Situação da mulher na história não é fácil. Um dia nós vamos falar das discípulas de Jesus e vamos entender bem que já foi pior. Né? Então, essa tia morava já com a irmã, tinha um sobrinho, e ela secretamente era apaixonada por um rapaz. Ela era apaixonada por ele, tudo que ela queria é que ele olhasse para ela. Mas ela não podia nem mesmo falar isso, porque seria considerado indecoroso. Então, ela sonha, aí é o conteúdo manifesto. Ela sonha que ela está no enterro do sobrinho. E lá ela encontra esse rapaz. E esse rapaz olha para ela. O desejo dela, então, foi realizado no sonho. Ele olhou para ela, era tudo que ela queria. Porque talvez em sua mente imaginasse, se ele olhar para mim, ele vai se apaixonar à primeira vista. Né? Percebem? Então, o conteúdo é o enterro do sobrinho. E o desejo, né, o conteúdo manifesto. E o desejo latente, ele olhou para mim. Ok? Só que Freud entende que tudo o que se externa da psique tem uma relação com a nossa necessidade de criação. E fala-se muito em relação ao sexo quando se pensa em Freud. Porque naquela época as mulheres honestas, honradas, não sentiam prazer no sexo, ou não deveriam sentir. E aquelas que sentissem seriam acusadas pela igreja de quê? Culpadas. Esse fato tornava muitas mulheres doentes, e é por isso que ele começa a estudar as histéricas. E é nesse entendimento que ele fica. Só que a determinado ponto ele conhece Jung, e Jung fala, meu amigo, você sabe que a coisa não é só isso. Nós estamos sabendo que existe um mundo espiritual. Por quê? Porque na casa de Freud existiam manifestações espíritas, de manifestações físicas de espíritos. Os objetos quebravam dentro das estantes. Freud sabia que os espíritos existiam. E ele diz para Jung, eu não vou me meter nessa roubada. Você fique com isso se quiser, porque eu já quebrei muitos paradigmas até aqui. Já me expus demais, fui até onde deu. Mais tarde nós vamos saber, através do Divaldo, que a responsável pela psicologia no planeta Terra é Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles encarregou Freud de trazer toda a realidade do mundo espiritual. E ele falhou com a missão dele. Ele levou uma bronca dela quando desencarnou. Bom, mas vocês sabem que quando a verdade tem que ser aparecida para todos nós, Deus não manda só uma fonte.
Ele manda várias fontes com a mesma informação, até para que essa verdade seja corroborada e não exista o dono da verdade. Mas a verdade é compartilhada. Então vem Jung. E Jung escreve o seminário sobre os sonhos de criança e cria o método de interpretação dos sonhos. Aí a coisa dele é diferente. Ele vai falar assim, não tem só essa coisa de resto diurno, de desejo reprimido, não. Sonho tem muito mais que isso. Sonho fala de uma necessidade somática. A criança, quando está com muita vontade de ir no banheiro, ela faz xixi na cama e ela sonha o quê? Que choveu na cama, que ela está se afogando. É natural. Se tem uma goteira caindo no rosto da gente, a gente pode sonhar que está afogando, que tem alguém jogando água na gente. Também pode ser que emocionalmente não esteja bem e eu sonho. Pode ser também que eu me lembre de coisas passadas e Jung acreditava até em outras existências. E pode ser também que eu veja o que vai acontecer no futuro, porque Jung entendia das premonições. Então, ele conta vários casos de crianças que acordavam. Uma criança acordou à noite desesperada porque sonhou que o irmãozinho tinha virado anjo. Quando chega no quarto do irmãozinho, o bebezinho no berço havia acabado de falecer e os pais já estavam lá. De outra vez, a outra criança sonhou que a mãezinha dele havia morrido. Ele corre para o quarto da mãe. A mãe estava prestes a se suicidar. Então Jung entende o quê? Para lá, mas será que é à toa que isso acontece? Tem alguma coisa a mais. Jung procura todos os símbolos que são entendidos por todas as raças humanas. Os mesmos símbolos dizem a mesma coisa para todos nós. E depois Darwin vai nos dizer que não importa o país onde você nasça, não importa os costumes que nós tenhamos, a expressão de nossos sentimentos, a expressão de nossas emoções são as mesmas. Então, quando nós expressamos tristeza, raiva, desdém, ódio, nojo, nós temos as mesmas expressões. Somos todos filhos do mesmo Pai. Eu não vou me parar aqui no Jung para detalhar mais isso e vou pular a parte que diz aqui. Na neurologia moderna, o que eles acreditam? Eles acreditam que o cérebro possui uma atividade noturna intensa e que os sonhos são combinações de emoções, memórias, cognições, aprendizados, que são reorganizados e sedimentados durante o sono na fase REM. Aí vem o filme de Divertidamente. E o que é um sonho na fase REM? É aquela hora que a pessoa está dormindo e o olhinho dela mexe para um lado e para o outro. REM são rápidos movimentos oculares, ok? Bom, o que nós vamos entender então? Que a palavra sonho é algo que a ciência sabe que existe, mas não explica muito bem como acontece. Por quê? Como é que um corpo que está inerte na cama, que não está andando, nem lendo, nem falando, nem ouvindo, como é que aquele corpo inerte tem tanta movimentação cerebral? Como é que as ondas mentais se movimentam em várias, em várias frequências? Como é que todo o corpo responde hormonalmente àquilo ali? Até a pessoa tem movimentos físicos. Tem gente que fala dormindo. Mas como é que pode isso se está tudo no estado de suspensão? Então, não se define sono na ciência arrumadinho. Essa explicação não se dá. É por isso que tantos estudam
que tanto se informam, e nós vamos ver que a ciência tem um limite, tanto de interpretar o que sonhamos, quanto de explicar o que é que fisicamente acontece quando nós dormimos durante o sono. Percebe? Acabou. Basicamente é isso que nós vamos ter. Mas, em O Livro dos Espíritos... isso aqui foi uma frase que eu criei, tá? Sonhar é a forma que a nossa mente espontaneamente nos comunica o que precisamos saber para sermos felizes. Eu não falo de cérebro, eu falo de mente. Então vamos lá, hoje nós vamos dar uma estudadinha aqui. Em O Livro dos Espíritos, na primeira parte, capítulo 8, da emancipação da alma, nós só vamos estudar os 2 primeiros subtítulos, ok? Os sonos e os sonhos e visitas espíritas entre pessoas vivas. Todo o resto não daria tempo. Então vamos lá. Primeiro lugar, o que nós precisamos entender? Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Pergunta Kardec aos espíritos, e eles dizem sim, o perispírito. Somos espíritos, estamos em um corpo físico. Espírito é energia pura. O nosso corpo físico é uma energia muito condensada. Para fazer uma ligação entre o que é puro, leve, e o que é condensado, nós temos esse corpo semimaterial, que é o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Então, quando nós dormimos, o corpo fica lá na cama para a ciência estudar. E o perispírito, nós, vamos passear por aí. Mas sabe o que é interessante? O nosso perispírito, ele tem um valor fundamental porque ele guarda todas as nossas memórias. Então nós vamos pensar o quê? Se eu ando de óculos o dia todo, quando eu durmo, eu saio lá com a minha roupa preferida, é assim que eu apareço no mundo dos espíritos, com a minha roupa de uso. Às vezes a gente sonha até que está de pijama, Mas é um fato. E de óculos. Se eu tatuo o meu corpo, o meu perispírito também fica tatuado. Porque ele registra as nossas memórias. Ele registra como nós estamos. Ok? Cristina, e a mente que você falou tanto? Dr. Jorge André dos Santos, psiquiatra espírita, baiano, erradicado no Rio, dizia que nós temos seguramente mais de 7 corpos energéticos. E o corpo mental seria um desses corpos. Alguns espíritas vão dizer que a mente está no perispírito. Mas é mais adequado pensar que a mente é mais um corpo energético que nós temos, ok? Entendendo isso, nós vamos saber que quando nós dormimos, nós saímos com o perispírito por aí. Onde que fica marcado, então, o que nós pensamos e o que nós sentimos durante o dia? No perispírito. Por quê? Porque nele, no nosso corpo mental, que é um dos corpos energéticos, olha, é importante pensarmos o seguinte: esses corpos, eles se ligam de tal forma um ao outro, que apenas espíritos mais evoluídos conseguem identificar esses corpos de acordo com a sua densidade. Não é facilmente visto um monte de corpinhos separado entre nós, ok? Então nós vamos pensar que o nosso perispírito vai carregar em nossa aura, em nosso campo de energia, tudo aquilo que nós pensamos, que nós sonhamos, fica estampado. Então, quando eu durmo, é como se eu saísse assim, sem nenhuma proteção, As pessoas que estão do mesmo padrão vibratório que eu, ou mais elevadas que eu, quando olharem para mim, vão saber o que eu sonho, o que eu planejo, o que eu penso. Porque é assim que é no plano espiritual.
Então vejam a importância de nós aprendermos a ser coerentes com o que nós pensamos e sentimos, com o que nós fazemos, porque o mentiroso, ele é pego facilmente. Percebe? E nós de fato vivemos num mundo onde a mentira é necessária socialmente, porque senão nós viveríamos nos engalfinhando uns aos outros, né? Se a gente disser tudo o que pensa, se a gente externar tudo o que sente, a coisa fica feia. Então a gente tem que definir bem isso. Uma coisa é essa situação social na qual é necessário que eu dissimule o que eu sinto para não criar um problema ou não aumentar um problema momentaneamente. Outra coisa sou eu deliberadamente inventar mentiras para algum fim que não seja sustentável ou adequado. Daí vai do balanço da consciência de cada um. Então Kardec pergunta, então como que podemos julgar a liberdade durante a liberdade do espírito durante o sono? O que nós fazemos então quando nós dormimos? Seguimos nós com o nosso perispírito e vamos de encontro com aqueles com os quais nós nos afinizamos. Nós nos encontramos com as pessoas com quem nós temos ligações, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então nós vamos nos comunicar com quem é encarnado, mas também com quem está desencarnado. Nós vamos muitas vezes lembrar do nosso planejamento reencarnatório. E nós vamos ver, meu Deus do céu, eu planejei isso, mas eu estou caminhando no rumo errado. Eu tenho que dar uma acertadinha na minha vida, que eu estou me desviando. Muitas vezes nós vamos ter sonos inteligentes, onde nós vamos ter o entendimento, o esclarecimento, a solução de muitas questões. Por exemplo, os espíritos elevados, eles se desligam facilmente do corpo físico e caminham pelo plano espiritual e viajam longe. Viajam, conversam, se instruem, montam projetos, trabalham nesses projetos enquanto dormem. Quando eles desencarnam, os projetos estão avançados ou às vezes já terminaram, estão prontos para outros. E os espíritos inferiores? Aí eu me incluo, né? Vamos passear no shopping, brigar com o marido, né? Atrás daquele colega do trabalho que prejudicou a gente, né? Fazer as coisas da terra. Percebe a importância da limpeza do pensamento antes de dormir? Por que Jesus falou para a gente amar o inimigo? Para nos protegermos de nós mesmos. Porque se eu vou dormir, eu vou dormir sem mágoa de ninguém, sem raiva de ninguém. Então eu vou em busca de amigos. Mas se eu for dormir ardida de mágoa e de raiva, eu vou em busca de quem? Do que meu coração pede. Bom, a gente então acaba encontrando com quem é simpático e com quem é antipático também. Os espíritos vão explicar o seguinte: o sono, e aí nós vamos encontrar a definição espírita com segurança, coisa que a ciência não nos dá. O sono é o recreio depois do trabalho. É o recreio depois do trabalho. Mas e se eu não cumprir a minha tarefa do dia? E se eu fui dormir com a consciência pesada porque eu não fiz o que eu poderia ter feito e não fiz? Eu vou trabalhar à noite, né? Não vou para o recreio. Vai ficar na sala de aula fazendo o dever. E o sonho? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. A ciência, enquanto não acreditar em espírito, não vai conseguir achar essas duas definições. Simples assim. Então, indo adiante, Kardec pergunta. Aí vamos lá. Os sonhos, então, são efeito da emancipação da alma,
que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Ou seja, se o corpo está ali dormindo, o meu corpo mental vai ter o quê? Muito mais informação, muito mais visão, muito mais entendimento do que eu passo na vida, das minhas necessidades, do que o meu cérebro. Porque o meu cérebro está ali, ele é só um decodificador do espírito. O cérebro está na cama, ele não está vivenciando o plano espiritual. O que está vivenciando o plano espiritual é o meu corpo mental. E aí eu vou estar muito mais livre, muito mais ciente, muito mais sabendo. Bom, existem então 2 tipos de sonho: os sonhos lembranças e os sonhos recordações. Os sonhos lembranças são aquelas lembranças que a gente tem. Gente, sonhei essa noite com a minha mãe, ou eu sonhei com meu primo, eu sonhei com alguma coisa assim. E a recordação é a lembrança detalhada do que aconteceu. Divaldo tem sonho recordação. Quanto mais evoluído o espírito, mais claramente ele suporta lembrar o que ele sonhou. Porque eu vou ser honesta, eu talvez não suportaria lembrar tudo que eu sonho. Uma vez eu fiquei muito triste, porque foi chegando perto do Natal, e eu pensava, antes de dormir, eu preocupada durante o dia, eu não dei conta de fazer minhas coisas do Natal. Vai ter gente que eu ainda não pode ficar chateada comigo, eu ainda não comprei presente. Dormi, onde eu fui parar? No corredor do shopping. E aí, quando eu me dei conta que eu estava procurando o presente no shopping, eu falei, pera lá, minha filha, você é espírita, vai caçar serviço, procura um anjo de guarda, porque isso aí se resolve durante o dia. Não é hora de se resolver isso à noite, não é? Eu não quero saber o que eu faço toda noite, não. Então, vamos lá. Por que então que nós não nos lembramos sempre dos sonhos? Justamente por isso, porque a gente acabaria correndo o risco de ficar tão triste com a gente mesmo, que a gente cairia na tristeza, no desânimo, no desalento, na baixa autoestima. Por quê? Porque nós temos essa ideia de que nós somos perfeitos, que tudo que a gente faz é o máximo. Nós somos os tais, errado é o mundo e o resto das pessoas. Quando nós começamos a entender que não é bem assim, eu ainda sou muito materialista mesmo, eu ainda preciso de coisas, eu ainda tenho dificuldade de perdoar de cara, eu ainda fico com uma raivinha aqui e outra ali, eu tenho umas picuinhas, uns negocinhos. Quando a gente começa a assumir isso, a gente passa a enfrentar a nossa realidade como? Com mais tranquilidade. É assim que eu sou. Fazer o quê? Tomar consciência para melhorar. Então, a gente não lembra só dos sonhos por causa disso, como porque o nosso cérebro não participou do plano espiritual. Quem participou foi o nosso corpo mental, o nosso espírito. E aí, quando nós voltamos para o nosso corpo espiritual, ou para o nosso corpo físico, há o quê? A memória cerebral misturada com a memória do mundo espiritual. E quando esses dois se encaixam, dá aquela confusão. E a gente sonha, nossa gente, que coisa confusa, que coisa danada. Aí fica a dica, se eu faço a minha higiene mental, eu tenho mais condições de lembrar do que eu sonho. Porque eu vou dormir preparada e eu acordo tranquilamente lembrando das coisas. Porque mesmo que elas não sejam boas, eu recebo com tranquilidade, com naturalidade. Porque a vida é assim, não é? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, faz parte da vida. Então, Kardec ainda pergunta, então, o que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Gente, se eu sonhar com cobra, eu jogo no bicho, vai dar certo? Né? Se eu sonhar, sei lá com o que funciona? Pode ser. Senão não existiria jogo do bicho, né? Pode ser. Mas os espíritos vão dizer o quê?
Palavras do Livro dos Espíritos. Não são verdadeiros como os entendem os ledores de Buena Dicha. Não vem querer ler o futuro, a sorte, pelo que vem do sonho, porque vocês entenderam? A mistura da memória cerebral, mais a mistura da lembrança do corpo espiritual vira uma bagunça. Os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito é realidade. Então, aquela imagem tem sentido para quem sonhou, mas não é o mesmo sentido para outra pessoa. Por exemplo, se no Brasil nós entendemos a borboleta como símbolo de renovação de vida, na Europa a borboleta é vista como frugalidade, futilidade, coisas vãs. O sentido não é o mesmo. Para mim, sonhar com cobra pode ter um sentido. Para minha filha vai ser um pânico, porque ela tem pavor. Percebe? Então, André Luiz, nos seus livros, ele conta que a avó vai dizer para a neta que ela não está tendo um bom comportamento, que ela devia pensar de outra forma, que ela devia cuidar melhor das companhias dela. E a neta acorda sonhando que sonhou com a avó, e a avó mostrava para ela uma cobra saindo de um cesto. Percebe? Ivone Pereira do Amaral sonha com uma casa desabando. Uma casa que está desmoronando, muito velha, desmoronando. Ela acorda, reflete bem e pensa, alguém vai morrer. E de fato morre. Então, os sonhos têm sentido para quem sonha. Ok? Eles também podem ser um pressentimento do futuro e também pode ser o quê? A visão do que está acontecendo onde nós estamos enquanto dormimos. Então, se nós temos essa ligação com o nosso dia a dia tranquilo, se a nossa mente, se o nosso cérebro que está deitadinho lá na cama, está com todas as correntes eletromagnéticas bem alinhadas, eu posso vivenciar no plano espiritual e lembrar naturalmente durante o dia. Divaldo faz isso, Ivone Pereira fazia, e isso depende de cada um de nós. No futuro faremos isso, né? Porque é o nosso caminhar mesmo para perfeição. Então, Kardec ainda pergunta, acontece com frequência verem-se em sonhos? Não é para atualizar agora não, né? Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirma? A que se deve atribuir isso? Os espíritos vão dizer, durante o sono, a alma está mais ou menos na influência da matéria, porque nós estamos vivos, estamos ligados, célula do perispírito à célula do corpo físico, célula a célula. Então, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. Olha as memórias do nosso dia a dia, restos diurnos do Freud. As preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Entenderam agora? Então eu vejo lá, mais as memórias do meu corpo aqui, quando se juntam, pode ficar tudo uma bagunça e ser bem deturpado pela nossa mente. Cristina, então como que eu faço para isso melhorar? Aprende a silenciar a mente. Aprende a ouvir o que você pensa. Aprende a limpar o que você sente. Mas isso é outra palestra. Aqui nós vamos ter um aprendizado fantástico. E quem quiser aprender esse assunto, leia os capítulos desse livro que eu vou contar. Olha lá. Capítulo 32, Premonições. Nós próprios, se pretendentes lúcidos à reencarnação,
coparticipamos da elaboração do programa que deveremos viver na Terra. E, portanto, a ciência de certos acontecimentos a se desenrolarem ficará arquivada em nossa subconsciência. Se nós já somos espíritos evoluídos o suficiente para ajudarmos no planejamento reencarnatório, nós teremos isso no nosso corpo mental. O cérebro não participou desse planejamento, mas nós participamos. E nós somos espíritos, nós não somos esse corpo físico. Então, quando nós dormimos, que os nossos laços afrouxam, nós temos acesso a essas memórias. E aí vem aquelas premonições, ok? Tem a sensação que uma coisa vai acontecer. Aí, como responsabilidade de palestrante, eu vou dizer para vocês: não se apeguem demais a isso. Porque André Luiz, no livro Estude Viva, no capítulo Influenciações Espirituais Sutis, ele vai dizer que quando esse tipo de pensamento nos vem, ele pode ser uma influenciação espiritual querendo nos tirar a paz. Então nós temos que pensar o quê? Bom, eu estou com essa sensação, do nada me bateu isso, eu sonhei com essa coisa, o que eu faço então com isso? Eu sento e peço a Deus que me ajude a entender o sinal dele. Eu peço ao meu anjo de guarda que me proteja, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não depende de mim. Mas eu só preciso estar preparada para o que der e vier. Então eu preciso pedir essa força para enfrentar o que vier. E caminhar feliz no meu dia. Deixar esse tipo de preocupação de lado, ok? Bom, aqui eu tenho que contar mais umas coisinhas para vocês, que eu escrevi aqui, mas não vou pôr lá. Nesse capítulo, o espírito Charles, que era o espírito protetor de Ivone, ele vai contar para ela algumas coisinhas. Os sonhos, eles nos avisam de certos acontecimentos. E ele começa. Primeiro, o sonho sempre vem em linguagem figurada, para que a pessoa pare para refletir. Para que a pessoa aprenda a encontrar um sentido de aprendizado, de crescimento no sonho. 2. O próprio indivíduo, às vezes, recorda das suas coisas, como vimos agora. 3. Pode ser uma advertência dos amigos espirituais. Vocês já acordaram com a sensação de que você está fazendo muita coisa errada? Eu já. E aí a gente para fazer a prece e fala: meu Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Estou mesmo muito ciumenta, eu tenho que mudar de atitude. Porque às vezes o comportamento da gente está sendo desviado do planejamento reencarnatório. Então os amigos espirituais vêm e nos dão uma chamada de atenção para a gente voltar para a pista. É para isso que a dor vem na nossa vida. A dor vem para te alertar: presta atenção, está desviando da rota. Ok? Mas ele ainda diz: casos de traição de amor, deslealdade de um amigo e etc., o paciente durante o sono penetra a aura por quem se interessa. E aí descobre suas intenções, lendo-lhes os pensamentos e os atos, como num livro aberto e ilustrado. Exemplo de André Luiz. A mãe casada com 2 filhas, cuja mãe doente mora na sua casa, tem um marido que anda estranho. Ele anda distante. Ele senta na mesa olhando no relógio. Ele janta com a família olhando no relógio. Ela desconfia que ele a está traindo. Ela faz preces e pede ajuda aos amigos espirituais. Acabou a janta, ela vai para o quarto e reza com a mãe. Faz uma oração com as crianças e com a mãe. A mãe está obsediada pelo filho que já desencarnou. Os 2 estão ligados lá. O ambiente da casa está pesado. E aí ela faz aquela prece porque ela está cansada fisicamente.
emocionalmente, psiquicamente. Ela dorme. Quando ela dorme, o instrutor vem com André Luiz e Hilário e a levam para resolver o problema dela, a preocupação maior que é o marido. E a levam onde o marido está. E onde o marido está? Num prostíbulo, numa mesa, sentada lá com a amante. Na hora que ela vê aquela cena, ela leva um baque e, desesperada, sai correndo pela rua. O instrutor diz: vocês fiquem aí que eu já volto. Ele vai atrás dela e chama a atenção dela: você não pediu ajuda? Mas o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho certeza do que eu desconfiava. Mas você não pediu ajuda? Então, mas agora acabou, né? O que eu vou fazer? Não, minha irmã. Agora é que começa o seu trabalho. Porque cabe a você trazê-lo de volta para casa, perdoá-lo, ensiná-lo a amar suas filhas, porque essa é a sua tarefa, esse é o seu planejamento reencarnatório. Que tal? Não adianta a gente querer fugir das dificuldades na nossa vida. Porque as situações difíceis, as pessoas difíceis, nós pedimos para estarmos com ela. Emmanuel diz que quando nós estamos fazendo nosso planejamento reencarnatório, nós pedimos que essas pessoas difíceis reencarnem conosco junto à nossa vida de rotina, para que nós sejamos para elas um caminho, um direcionamento. Como é que a gente pode faltar com a responsabilidade da gente? Estou difícil, está cansado, não é justo, eu não merecia, mas você pediu. Então eu vou lidar com isso como? Olha, para Deus só tem valor o que você faz de boa vontade. O que você faz de boa vontade, você vai fazer como? Bem feito. E o que você faz de bem feito, você faz com amor. Ah, não tenho lá grandes afinidades, tudo bem, mas você pode amar, não é? Eu posso não gostar de tudo, mas eu amo. Eu amo a todos vocês, mas eu não sei se a gente seria afinizado uns com os outros. Mas eu posso amar, não é isso? Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos que amar a humanidade, o que é diferente de nos afinizarmos uns com os outros, de gostarmos da mesma música, da mesma comida, da mesma conversa, da mesma forma de falar, do mesmo jeito de lidar com a vida. Isso é afinidade. Amar é uma coisa enorme, cabe todos no amor. Percebem? E ele continua. O estudo da lei de causa e efeito, gente, isso aqui eu fiquei preocupada, eu quase entrei no Kumon de matemática quando eu li isso. Falei, bom, se o nosso destino é a perfeição, se um dia eu vou ter que ser anjo da guarda, isso vai levar muito tempo, estou perdida. Olha bem, o estudo da lei de causa e efeito é matemática, sem nada de matemática. E é obrigatório a carreira transcendente de espíritos guardiães e guias espirituais. Vocês perceberam? Anjo da guarda faz curso de matemática, senão não rola ser anjo da guarda. Então, quando Emmanuel, em todos os livros dele, fala para nós que existe uma contabilidade divina, onde imediatamente tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos, está contando lá, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aí está falando de uma matemática que realmente funciona. Nós temos, cada um de nós, uma conta particular com Deus. Por isso que, se nós cumprirmos o nosso dever corretamente, nós aliviamos o peso do planeta. Percebe? Então, o nosso anjo guardião está lá fazendo as contas e fala, ó, o negócio aqui para o lado da Cristina está muito ruim, ela não pode caminhar na vida mais assim não. Alguém vai me avisar. Se eu não for boa em lembrar o que eu sonho, não tem problema. Um amigo sonha, porque meu anjo da guarda vai lá no meu amigo e fala, fulano, dá um recado lá para Cristina.
Aí o amigo vem e me conta o sonho. Mas se você for uma dessas pessoas que sonha, nunca dá a sua interpretação do sonho para o amigo. Dá o recado exatamente como você lembra. Porque é o amigo que tem que interpretar aquelas imagens. É o amigo que vai entender o que foi o recado dado para ele. Percebe? Então, a gente vai entendendo que muitas vezes a gente está perto de uma aprovação mais séria na vida, uma expiação, a gente está para passar uma fase decisiva na nossa vida. Vem um amigo espiritual e nos alerta. Eu sou danada para saber quem vai morrer. Mas, meu Deus do céu, eu não sei o que eu fiz nessa vida para saber disso. E eu tenho que ficar calada, né? Eu falo, bom, começo a rezar pela pessoa, por mim, pelos parentes envolvidos. Aí quando a notícia vem, eu estou tranquila. Vou lá ajudar com tranquilidade. Eu acho que é para isso que avisa, não é? Para que a gente possa ser o quê? Um sustentáculo de equilíbrio nas situações. Aí se eu sonho que uma coisa ruim vai acontecer, eu já estou aqui destrambelhada, arrancando os cabelos, eu vou servir para quê? Para atrapalhar, né? Então essas memórias, esses recados são nos dados constantemente. Quem quiser saber mais disso, leia aqui, ó. Nesse livro, A Vida no Mundo Espiritual, é um resumo da obra de André Luiz, que se quiser tirar um print, tudo aí fala de sonho, em bastante livros. Mas eu quero contar para vocês aqui. Tem tempo ainda? Ou acabou? Ai, não estou nem podendo abrir a mão, gente, está doendo. Mas vamos lá. Nesse livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 49, Além do Sono, Calderaro, que é um dos instrutores espirituais de André Luiz, manda um recadinho para nós. E eu divulgo esse recadinho porque ele é fantástico. Vamos lá? E benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros de boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que, superando inibições e obstáculos, se transformem em cooperadores diligentes da extensão do bem. O que está dizendo aqui? Que os amigos espirituais ficam esperando que nós estejamos prontos para trabalhar quando dormimos. Simples assim. Contudo, né? Aqui deixamos assinalada a nossa lembrança, que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e, desde a terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. Não ficou fácil de entender? Quem tem esse hábito, esses hábitos, esses costumes de refletir sobre a vida, sobre o que pensa, sobre o que sente, que gosta de trabalhar, que aprende a separar o bem do mal, o bom do ruim, que gosta de estudar, que são almas mais interiorizadas, elas estão prontas para vencerem a condição de dormir, ficar ali do lado do corpo dormindo, e vão trabalhar no plano espiritual, ok? Deixa eu ver se tem mais coisa importante aqui para nós. Aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que se nós cumprimos o nosso dever durante o dia e somos pessoas dadas à meditação, nós temos emprego do lado de lá. E quando desencarnarmos, nós já estamos empregados, com a carteira correndo o trabalho há muito tempo. Mas, quando nós não temos esse sentimento de dever bem cumprido, que nós vamos dormir aborrecidos, irritados, magoados, melindrados e com a cabeça tumultuada, nós não vamos conseguir trabalhar, porque nós vamos estar do outro lado precisando de ajuda para nos reequilibrarmos. Então é de pensar qual lado a gente quer, tá? Dos que trabalham ou dos que dão trabalho? E quando que eu começo? Hoje.
Quando eu começo a esvaziar a minha mente antes de dormir, que eu faço a minha prece antes de dormir, que eu faço o evangelho no lar, que eu preparo a minha família para pensar em Jesus, em balizar a sua vida nas diretrizes de Jesus. Onde para mim fazer tudo com boa vontade e com carinho é primordial a cada coisa que eu faça na vida. Porque quem tem boa vontade está mais perto de ser um trabalhador desses aí, do que quem faz tudo reclamando, mal-humorado, aborrecido, lamentando, agitado demais. Não dá. Nós temos que puxar o freio, nos curarmos desse grande mal da humanidade que é a ansiedade e aceitarmos que podemos fazer as coisas como André Luiz ou como Emmanuel fala. Nós podemos ir com calma. Sabe o que é calma? Calma vem do cauma grego, que é quando o vento lá em alto mar reduz a 10 km por hora. Aquelas naus, aqueles veleiros antigamente, ficavam parados mais de um mês em alto mar quando baixava essa tal de calma, ok? Então, a gente precisa ter paciência, e paciência é literalmente calma com tolerância. Calma de ir devagar, 10 km por hora, como o vento. E tolerância é tolerare do latim, que quer dizer o quê? Olha a sua volta, observa como que o mundo é, como as pessoas são e aceita. Mas se aceita como você é, se respeita. Porque quando nós nos respeitamos, nós somos capazes de olhar o outro no lugar dele. Ele é assim, mas eu não sou. Ele gosta assim, mas eu gosto do meu jeito. Então cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. E isso o nosso mundo está precisando. E nós precisamos refletir nisso para nos encontrarmos dentro daquilo que é o nosso dever. Despeja o dever do outro na mão do outro. Cuida cada um do seu dever. E um bom sono e bons sonhos para todos vocês. Obrigada. Cris, obrigada, viu? Muito bom a gente entender que nós estamos de passagem por aqui, né? Nós não somos daqui, nós estamos passeando por aqui, mas com responsabilidade de crescer e de sermos melhores, primeiro para nós e depois para aqueles que nos cercam, e levando tudo isso para fora dos nossos lares, para a grande sociedade, né? Porque a família é ela que compõe a sociedade lá fora. Então, o que eu levo para fora é o que eu estou construindo dentro. Então, gente, Cris, obrigada, foi muito bom, viu? Agora a gente vai fazer a prece e depois eu tenho alguns recadinhos para vocês, tá bom? Vamos então, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, agradecermos a oportunidade da noite, tentar trazer para nós as melhores vibrações, sentindo a presença amorosa dos amigos espirituais, sentindo uma brisa fresca que nos toca e faz nos lembrar de Jesus, caminhando sobre as águas, sentindo aquela brisa confortante e amorosa, o hálito da vida que é o respirar, e Jesus nos mostrando o caminho, a direção, e nos convidando a todos a estar com Ele neste grande barco da vida. E nos diz ainda que nós nunca estaremos sós, porque Ele nos conduzirá aos melhores lugares, que nós possamos então escolher estar com Jesus no momento do acordar, do despertar, fazer uma reflexão sobre o nosso sono,
nos prepararmos para o melhor dia de nossas vidas, porque temos apenas um dia de cada vez. E quando mergulhamos com Jesus, nós nos preparamos para os desafios de cada dia e nos comprometemos a sermos o melhor que pudermos ser. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, que as energias aqui produzidas em abundância, que elas possam envolver os nossos lares, os nossos familiares, que possam sair daqui em forma de corações amorosos e levando alívio a todos que estão pelas ruas, nos hospitais, nas casas de repouso, que estão nos presídios, que estão por aí, mas lembrando sempre que Jesus está com cada um. Que nós possamos nessa noite reafirmarmos o nosso compromisso de estar com Jesus. Obrigada, querido amigo, que possamos estar contigo. Que assim seja.